de Atos, capítulo 16, já louvando a Deus pela vida do nosso pastor Arnob, o nosso pai, o nosso intercessor, o nosso maior incentivador. Se estamos aonde estamos, é por causa dele, que acreditou no nosso ministério, é por causa da nossa coordenadora, a irmã Antônia, e todas as companheiras que aqui estão de oração. Porque é uma orando pelas outras, e assim Deus vai nos dando vitória. Glória a Deus. Atos capítulo 16, versículo 9 e 10, depois 25, 26 e o 34. E diz assim a palavra do Senhor: E à noite sobreveio a Paulo uma visão, na qual um varão macedônio estava em pé e lhe rogava, dizendo: passa a Macedônia e ajuda-nos. Assim que teve a visão, imediatamente procuramos partir para aquele destino, concluindo que Deus nos havia chamado para anunciar o Evangelho. Versículo 25: E por volta da meia-noite, Paulo e Silas oravam e cantavam louvores a Deus, e os demais companheiros de prisão escutavam. E de repente sobreveio um tamanho terremoto que sacudiu os alicerces da prisão, e abriram-se todas as portas, e soltaram-se as cadeias de todos. Versículo 34 e último: Então levando-os para a sua própria casa, lhe pôs à mesa, e com todos os seus manifestava grande alegria por terem crido em Deus. Glória a Deus. Deixa eu repetir essa última parte do versículo 34. E levando todos para a sua casa, foi manifestada uma grande alegria, porque eles creram em Deus. Aleluia. Haverá alegria para a sua casa, haverá alegria para a tua casa e para a tua vida. Glória a Deus. Nós sabemos que o chamado de Paulo foi um chamado espinhoso, um chamado que vem trazendo desde o princípio, quando o Senhor o revela ali, quando ele estava indo para Damasco, ainda em perseguição. Quando o Senhor fala com ele ali ainda na rua direita, naquela casa onde ele se encontrava orando e jejuando, o próprio Espírito de Deus dirá a ele: ei Paulo, mostrarei a você o que é padecer pelo meu nome, mostrarei a você o que é padecer pelo meu nome. Todo chamado, irmão, ele vem trazendo marcas. Todo chamado, ele causa dores. Mas uma coisa é certa: toda dor, ela produzirá fé, paciência, resistência, perseverança. Porque quem disse, irmão, que a dor nos afasta de Cristo é porque não conhece a Cristo. Porque quanto mais o Senhor nos molda, nos aperta, mais nos chegamos a Ele e o nome dEle é glorificado. Sabemos que aqui é a segunda viagem missionária do apóstolo Paulo, com alguns companheiros, e já vemos aqui, irmão, por muitas vezes Paulo fora impedido pelo Espírito Santo. Muitas vezes ele queria ir e o Senhor dizia: fique. Muitas vezes ele queria ficar e o Senhor dizia: levanta e vai.
porque uma coisa é certa: quando eu e você somos chamados, precisamos entender que o chamado, ele vem com renúncias. Precisamos abrir mão do nosso eu, precisamos abrir mão dos nossos pensamentos, daquilo que temos como base, porque aí, após o chamado, que o Espírito do Senhor vai mostrar para mim e para você, que não temos mais domínio próprio, que não fazemos mais o que queremos, que muitas vezes queremos até ir, aí ele diz: fica, porque eu ainda tenho algo a realizar aqui, mas Senhor, está doendo, mas fica, porque é aqui que eu estou produzindo na tua vida, e o meu nome há de ser glorificado. Veja o que diz o texto: naquela madrugada, após o Espírito Santo por algumas vezes impedir Paulo de ir para alguns lugares, ele diz que ali ele recebe uma visão, e ele viu um varão, a qual estava de pé, rogando-lhe: ei, passa Macedônia, ajuda-nos, socorre-nos. Imagine, irmão, você na obra, você querendo até ir para um lugar, mas o Senhor diz: ei, eu tenho outra direção, eu estou mudando a tua rota é para a direita, mas estou eu te levando para a esquerda, porque os meus propósitos são maiores, o meu caminho é maior que o seu, e os meus pensamentos são mais altos que os teus. Aleluia. Veja, irmão, que ele diz: eu tive uma visão, e assim que eu tive aquela visão, procuramos partir para aquele lugar de destino, concluindo em que Deus nos havia chamado para anunciar o Evangelho. Aleluia. Paulo, quando recebe aquela visão, quando ele vê aquele homem representando ali aqueles moradores de Macedônia, ele entende: tem alguém que está pedindo socorro. E quem é o canal de bênção? É você, sou eu, é nós que Deus queremos usar nesta última hora. Aleluia. Incapacitados, muitas vezes iletrados, mas ele está dizendo: passa a Macedônia, porque tem alguém que está clamando por socorro, e você será o canal de bênção para aquele lugar. Glória a Deus. Veja, irmão, que à medida que Paulo obedece a visão, o chamado de Deus, porque ele entendia: eu estou sendo direcionado por Deus para anunciar o Evangelho. E ao chegar naquela cidade, ele encontra ali um lugar de oração, onde estava sentada muitas mulheres. E havia ali uma certa mulher chamada Lídia, aonde a Bíblia destaca: a mesma era empresária, ela vendia púrpura, mas olha o que diz o texto: a mesma era temente a Deus. Lídia era uma mulher rica, era uma mulher que tinha posses, era uma mulher entre muitas mulheres da alta sociedade. Mas veja a preocupação do Senhor, porque o nosso Deus, irmão, ele se preocupa com rico e com pobre, ele se preocupa com aquele que está em cima e com aquele que está embaixo. Primeiro, quando o apóstolo Paulo chega com os demais companheiros, porque ele não andava só, ele não fazia só, mas era Deus na vida deles. Ao chegar ali, ele vai encontrar aquela reunião aonde havia muitas mulheres da alta sociedade, e ali ele começa a pregoar o Evangelho. E olha o que diz o texto: temente a Deus ela era, e nos escutava, e o Senhor abriu o seu coração para atender as coisas que Paulo dizia. Glória a Deus. O temor do Senhor era na vida de Lídia. Aquela mulher era uma mulher proeminente.
ali naquela localidade. Mas veja, irmão, que Lucas aqui identifica esta mulher temente a Deus. Também, irmão, aqui, através do doutor Lucas, ele não diz que ela já era convertida. Porque quando nós vamos ler a palavra, nós entendemos que ela ainda não tinha se convertido em sua totalidade. Mas era uma mulher temente. Então o temor ao Senhor é o princípio de tudo. Então veja aí que Deus, irmão, leva Paulo, os companheiros, para pregoar o evangelho àquelas mulheres da alta sociedade, porque havia temor. E à medida que havia temor, o coração lhe foi aberto. Através de quê? Da palavra. Aleluia. É a palavra que abre, é a palavra que quebra, é a palavra que despedaça os jugos, aleluia. É o poder da palavra. O apóstolo Paulo não estava falando dele, aqueles que estavam ali não veio falar dele, mas apregoando o evangelho, o Senhor lhe abriu o coração, aleluia. Nesta tarde, o Senhor, Ele quer marcar um encontro com vidas. Não importa onde você esteja, você pode estar na alta sociedade, mas existe um vazio, uma lacuna que só Ele preenche. Esses dias, vendo em uma manchete, não vou citar, alguém, mediante um novo filme que saiu ali na Netflix, colocou embaixo nos comentários: que coisa tremenda vocês fizeram. Esse filme preencheu o vazio do meu coração. Que coisa mais linda, vocês estão de parabéns. Mas quando eu li aquilo, embora seja muito lindo o filme, mas eu me comovi, porque o Espírito Santo começou a falar: filha, tem muita gente assim, vazio, querendo preencher com qualquer coisa. Mas veja, irmão, que aqui eram mulheres de posse, mas o Senhor vai levar Paulo e os companheiros, vai lá, porque eu quero ter um encontro com elas. Tem posse, mas ainda lhe falta uma coisa, e quem preenche vazio, irmão, é Jesus de Nazaré. Eu nunca vi, irmão, filme ou qualquer outra coisa preencher o vazio da minha e da tua alma. Porque pode ter dinheiro, pode ter casa, pode ter marido, pode ter o que for, mas quando há um vazio, eu digo: oh, meu filho, corre, porque é Jesus de Nazaré te chamando, porque Ele quer preencher a tua vida, a tua alma. Glória a Deus. Veja, irmão, que o Senhor marca o encontro com aquelas mulheres. E olha o que diz o texto, irmão. Após o Senhor abrir o coração dela, ela leva o apóstolo Paulo e os companheiros para a sua casa. E todos foram batizados com Espírito Santo e com fogo. Veja, irmão, a preocupação do Senhor. Primeiro, é comigo e com você. Segundo lugar, a preocupação do Senhor sempre será com a nossa família. Aleluia. Veja que agora ele entra dentro da casa convidado por ela. Aleluia. E ali houve o mover do Espírito Santo. Mas em seguida, irmão, olha o que diz o texto: indo nós para um lugar de oração. Aleluia. Indo nós para o lugar de oração, saiu ao encontro uma jovem possessa de um espírito adivinhador. Eu disse ao início que não só o apóstolo Paulo, mas todos aqueles homens de Deus, eles eram guiados pelo Espírito Santo. Deus, irmão, Ele não nos leva a lugares
para ficarmos desapercebidos. Deixa eu repetir. Deus não nos leva em lugares sem um propósito. Tudo que Deus faz é com propósito. Com propósito irmão. Se Ele te leva dentro do hospital, é porque tem alguém que Ele quer tratar lá. Se Ele te levar para a UTI, se preocupa não, Ele ainda ressuscita. Só para tratar com médicos e para dizer que Ele ainda é médico por excelência. Aleluia. Deus não faz nada sem um propósito. E indo nós para o lugar de oração, sai ao encontro uma jovem possessa de um espírito adivinhador. E olha, irmão, o que diz a palavra, que aquela menina, aquela jovem, ela dava muito lucro aos seus senhores. Mas ali, por alguns dias, por algum tempo, o apóstolo Paulo, os companheiros começaram a pregoar o evangelho de salvação. Mas agora aquela menina possuída, ela começa a olhar para aqueles homens e começa a os exaltar. Começa a dizer verdadeiramente: esses homens que vos anunciam a salvação, eles são homens de Deus. Aleluia. O Senhor, o Deus Altíssimo é com eles. Veja, irmão, que por algum tempo, por muitos dias, se repetia, a ponto de que o apóstolo Paulo ficou indignado. Veja, irmão, nesse primeiro momento, a partir do momento que esses homens estavam pregoando o evangelho, estavam ganhando vidas, o Senhor estava operando sinais e maravilhas. Satanás na vida dessa moça, pois nós sabemos, irmão, que esse espírito aqui de adivinhação, veja, irmão, que diz o texto, a Bíblia não diz o nome dessa moça, a Bíblia não fala o seu nome, não fala o seu endereço, mas mostra tão somente que ela era uma pessoa escravizada, tanto pelos homens quanto por demônios. Espírito de adivinhação oprimia a vida daquela menina. A palavra diz que ela dava muito lucro aos seus senhores, até que Jesus chegou naquela cidade. Aleluia. No primeiro momento ela ficou olhando para ele dizendo: ah, Deus é com esses homens. Esses homens são mensageiros do Deus do céu. Mas quem é chamado, irmão, não precisa de tapinha no ombro, porque sabe que Ele chamou. E o evangelho, irmão, não é de oba-oba, não. Se o evangelho, irmão, a palavra do Senhor não amargar na boca e não fizer efeito, Jeane, porque eu desconheço. A palavra do Senhor, ela é amarga quando desce, mas o Senhor disse: você tem que dizer, você tem que falar como eu te ordenei. Aleluia. Veja que ela começa a falar sobre esses homens, mas indignado, ele volta-se para ela, que o espírito de adivinhação que tinha sobre a vida dela era Pitom, irmão. É uma serpente, irmão. Era o próprio Satanás tomando a vida daquela menina. Mas veja que o apóstolo Paulo olha para ela e diz: em nome de Jesus Cristo eu te mando, retira-te dela. Aleluia. Porque nesse primeiro momento, irmão, sabe o que ela queria fazer? O diabo, ele se disfarça para enganar vidas. Aleluia. Ela queria confundir a mente do povo. Ela estava dizendo todas as vezes que ele passava: esses homens verdadeiramente são homens de Deus, são servos do Deus Altíssimo. Ela queria, de uma forma indireta, colocar na mente do povo: eles são usados, mas eu também sou. Deus é na vida dele, mas também é na minha vida. Prove isso, irmã. Deixa eu voltar um pouquinho.
Atos capítulo 8, a palavra diz que quando Filipe chega na cidade de Samaria, havia um homem, aleluia, havia um homem chamado Simão Mágico, que iludia todo o povo de Samaria, insinuando ser ele o grande homem, o homem das visões. Eu não sei como diz a sua tradução, mas a minha diz: ele iludia a todos, a ponto de todos darem ouvidos a ele, tanto do menor ao maior. Mas quando Filipe chega, é Deus dizendo: vai acabar isso, porque a partir de hoje, demônio não terá espaço mais aqui. Irmão, ele era enganador. Toda a cidade estava indo com ele, Érica, é quase a mesma mensagem, né? Enganando a todos, e alguém dizendo: este é o profeta. Aí chega Filipe sozinho, e alguém diz: quem é esse que está fazendo arruaça? Porque quando ele chega, o nome do Senhor é proclamado. Simão não entende e diz: o que é isso? O que é que tem na vida deste homem? Porque eu sei o que eu faço, mas o que há na vida dele é algo sobrenatural. Quando Pedro desce, irmão, quando Pedro desce, que vê Simão, até se infiltrou, até se batizou. Terra súbria. Mas quando Pedro desce, que ele vê o Senhor batizando com o Espírito Santo e com fogo, ele diz: ei, o que é isso? Me diz quanto você quer, porque eu também quero este poder, para quando eu colocar as mãos. Irmão, ele queria glória, mas quando Deus chega, a sua palavra diz, irmão, ele não dá a sua glória a ninguém. A glória é dele, o poder é dele, e os demônios lhe submetem. Aleluia. Mas deixa eu voltar para o texto rapidinho, aleluia. A palavra diz, irmão, que esta menina foi liberta pelo poder do nome de Jesus, aleluia. Jesus, ele tem poder libertador. Mas olha o que diz o texto, irmão, e por causa disso, eles foram agarrados, foram arrastados para a praça, aleluia. E olha a acusação: esses homens são perturbadores, esses homens estão pregando um evangelho estranho, uns costumes estranhos, umas práticas estranhas, irmão. Mas quando Deus quer fazer, irmão, arrebenta tudo, mas o que ele determinou vai acontecer, aleluia. Irmão, não permita que as suas dores sejam maior do que o propósito. O apóstolo Paulo foi açoitado, envergonhado em praça pública, junto com seu companheiro. Os seus pés foram presos e ele foi colocado em um cárcere no tronco. O evangelho, irmão, que não traz marcas, não é evangelho, é oba-oba. Um chamado que não venha com marcas de dores e experiência, irmão, para você contar. Saia fora, porque Jesus não está, aleluia. Ele é marcado por dores, mas eu vejo aqui, irmão, parece que Deus estava dizendo: ei, querido, eu estou produzindo fé, perseverança e resistência. O Senhor me lembrou de Jeremias, quando Jeremias foi colocado num tronco e apanhado, apanhou também em praça pública, por passo, aleluia. Certa
pregar esse evangelho? Que eu grito nas praças e ninguém me ouve? Que eu estou falando, mas ninguém me escuta? Mas chega um momento que ele para e diz: não dá mais para pregar o teu nome. Mas é neste momento que o Senhor se revela, e Ele vai dizer: não dá mais também para te deixar, porque foi como um fogo consumidor, até os ossos dói, Sandra. Chamado de Deus, ele traz marcas. Não abra mão daquilo que Deus tem te chamado. Está causando dor, é o momento, mas vai passar, aleluia. Tudo isso é experiência. Tudo isso está produzindo força sobre a tua vida, aleluia. Deus estava trabalhando, e veja, irmão, que perto da meia-noite, Paulo e Silas oravam e cantavam louvores a Deus, e os demais companheiros de prisões escutavam, aleluia. Me diga, irmão, quem é que canta e ora em meio à dor, se não tiver firmado em Cristo Jesus? O mundo quer se suicidar, Jéssica, por qualquer motivo. Mas o Senhor está dizendo, quem está na minha palavra: quanto mais sofre perseguição, mas eu estou produzindo. É vergonha hoje. Veja, irmão, o que diz o texto: quando agarraram a eles, levando-os para a prisão, se uniram para rasgar as suas vestes. Veste fala de honra. Se uniram, Jeane, para rasgar as vestes. Mas parece que eu vejo Cristo dizendo: ei, adora, deixa rasgar a veste, deixa de envergonhar em praça pública. Não se preocupa, o que eu tenho projetado é maior. Depois dessa dor, você verá o que eu estou produzindo, aleluia. Semana passada, irmã, na sexta-feira, Deus falou aqui poderosamente comigo. Cada um que pegue sua parte. E uma das palavras foi livramento. Livramento. E crente é um negócio sério. Quando eu cheguei em casa, eu saí, agarrei tudo. E quando eu cheguei em casa, alguém tinha entrado na minha casa e levou algumas coisas. Mas eu lembrei do que o Senhor disse: eu sou livramento. Porque o menino queria ficar. Aí eu disse: ninguém fica, todo mundo vai descer. Aleluia. Deus é livramento. Ô irmã, e agora? Arrombaram a porta. E no outro dia eu tinha que fazer a obra, Jeane. Eu disse: então fica tudo, deixa tudo aí, eu vou fazer a obra. Porque eu e você não temos que ter a nossa vida por preciosa. O Senhor estava ensinando a Paulo e Silas: ei, meu filho, o meu chamado vem com perseguição. Muitas vezes alguém rasgará as tuas vestes, mas nada disso impedirá o meu agir através da tua vida, aleluia. Porque enquanto ele estava ali, marcado, doído, sangrando, com os pés no tronco, aleluia, com as mãos no tronco, a palavra diz: e de repente, sobreveio um tão grande terremoto. Sabe o que eu vejo o Senhor dizendo aqui? Olha o que diz: e tremeu os alicerces
do cárcere, aleluia. É Deus dizendo: eu sou a aprovação na tua vida. Aonde você estiver, eu estou chegando, irmão. Era Deus dizendo dentro da prisão: eu estou chegando, Paulo. E os alicerces tremeram, foram abalados, aleluia. E olha o que diz o texto: e abriram-se todas as portas, e soltaram-se as cadeias de todos, aleluia. É Deus dizendo para alguém nesta tarde: enquanto você está fazendo a minha obra, louvando e orando, eu estou quebrando cadeias, eu estou soltando amarras, porque nesta madrugada o Senhor me mostrou vidas prisioneiras dentro e fora, dentro e fora. Deixa eu dizer bem direitinho para alguém: remada raço, terraia séria, vidas que estavam presas dentro de casa e fora de casa. Mas nesta tarde o Senhor me trouxe aqui para dizer: eu sou libertação, aleluia. Eu estou abrindo o que, irmão? Era portas que estava impedindo, ou queria impedir o agir do Senhor. Mas quando o Senhor chegou, abriram-se todas as portas que queriam impedir aqueles homens de ouvir o evangelho, e todas as cadeias foram soltas. Você crê que Deus está quebrando grilhões? Você crê que Deus está soltando amarras? Deus está soltando, aleluia. Deus está soltando. Lembrei-me, aleluia. Um certo momento eu estava em um propósito, orando por algo. Já vou encerrar. E ali chegou um momento que eu disse: Deus, eu não vou conseguir mais. Porque todas as vezes que eu e você entramos em um propósito, irmão, o inferno se levanta. Porque nós vemos aqui, irmão, que o inferno ele queria calar a voz da igreja, queria calar a voz da proclamação do evangelho. Mas Deus não se limita, irmão, aos opressores. Quanto mais querem calar a voz da igreja, ele diz: se preocupa não que eu chego, se preocupa não que eu chego e abro todas as portas, aleluia. E ali orando eu disse: Deus, eu não vou mais orar por esta causa. Mais interessante que após 2 dias, minha filha chegou ali e disse para mim: ei mãe, deixa eu te contar uma coisa. Alguém sonhou com a senhora. Eu disse: comigo sim. E contou bem direitinho. A pessoa faz trabalho de feitiçaria. E ela disse que a senhora entrava, e todas as vezes que eu ia na casa dela, eu nunca entrei. Só no máximo na porta, aleluia, porque ela não me deixava entrar. Mas ela disse que à medida que eu entrava, e até a cozinha tem várias estátuas, saíram quebrando, até que na última, que é maior do que ela começava a gritar dizendo: essa não. Mas você dizia o que, irmã Elisângela? Nada. Mas simplesmente eu levantei as mãos, e à medida que eu levantei a mão, aquela estátua quebrou. O que eu quero dizer com isso, irmã, que quando ela começou a contar, eu comecei a chorar, porque ela disse: mãe, deixa eu te dizer uma coisa. Alguém chegou lá com R$2.000 para ela fazer uma obra de separação de casamento. E ela olhou para aquele dinheiro e disse: eu não posso fazer. Aí a pessoa insistiu: eu te dou 3.000, mas eu quero este homem, aleluia. E ela começou a chorar e dizer: eu não posso,
pessoa indignada disse: eu te dou 5.000 reais, mas eu quero esse casamento desfeito. Aí ela disse: saia da minha casa, porque eu não consigo fazer nada. E sabe que o Espírito Santo começou a falar comigo: ei filha, enquanto você estava de joelho, eu estava desfazendo a obra do inferno, não só na tua vida, mas na vida de alguém. Ei, minha filha, entenda que toda prova, toda dor, ela produzirá em você perseverança, ela produzirá em você fé, resistência, aleluia. E eu entendi o Senhor dizendo: não deixe de orar, não deixe de orar, não deixe de orar. Você não está vendo, mas eu quebro aqui, quebro lá, eu desfaço aqui, desfaço lá. Eu não sei quem era a pessoa do casamento, mas por causa daquela oração, aquele trabalho não foi feito. Ei, é você orando e Deus desfazendo, é você orando e Deus quebrando as fortalezas do inferno, aleluia, sobre a tua vida. E esses dias, fica de pé, igreja, vem pra cá, Quitéria, adorar, e a gente vai interceder. E no meio disso tudo, eu vi o nosso pastor dizer: ei, minha filha, tome água, tome muita água, irmã Antônia, porque os dias são quentes. E nesta palavra o Senhor começou a falar comigo, porque eu vi Ele bem direitinho na minha frente dizer: tome água, tome muita água, porque os dias são quentes. É Deus dizendo, irmão, é tempo de buscarmos, aleluia. Não deixe que as suas dores impeçam o propósito de Deus. O que você não entende hoje, você entenderá amanhã. Adora o Senhor, aleluia.